almas para o bem. Jesus, o grande mestre de todos nós, recordemos sua passagem entre os homens na terra. País distante, provavelmente hostil em sua natureza, à exceção de alguns lugares, povo voltado para as atividades próprias da região, sacerdotes dotados de conhecimento adequado àquele povo rude, mas dominados pelo autoritarismo religioso, em meio a toda aquela multidão de pobres, sofredores, corações desejosos de ouvir uma mensagem eminentemente amorosa. Repassemos o olhar como se estivéssemos em um anfiteatro e observemos um quadro, dentre muitos, da passagem desse mestre generoso entre nós. Recordemos, por exemplo, um momento tão característico da sua personalidade elevada, em que avisa a todo o povo: vim para que tivesses vida em abundância. Observemos que a mensagem é eminentemente de amor, mostrando simultaneamente a capacidade de sacrifício e a potencialidade de um espírito que não media condições, consequências, para que pudesse falar de Deus, o Pai, para toda aquela multidão sofrida. Provavelmente, muitos daqueles que o ouviram não o entenderam, mas os que tinham o coração puro perceberam que sua mensagem era toda ela voltada para o engrandecimento do espírito imortal. Vim para que tivesses vida em abundância. O que vem ser a vida em abundância, senão a certeza absoluta de uma vida de paz, de equilíbrio, produtiva, sem falsa moralidade, sem outros objetivos a não ser o de trazer para os homens a notícia de que eles são filhos de Deus? O Cristo, engrandecido em todas as suas fases de vida, pelas inúmeras lutas por que passou, ao fazer afirmativa tão poderosa, mostrava-se como pastor das almas, como aquele que compreendia a necessidade do povo sofrido, doído, sem referências elevadas. Mostrava-se como aquele que poderia dizer como disse: por mim encontrareis o caminho que leva a Deus, pois sou a verdade e por essa verdade trarei a vida. Como a contemplarmos a convivência do Cristo com aqueles seres tão totalmente carentes de pouco de paz, homem do povo entre pobres artesãos, mulheres, camponeses e tantos outros necessitados, veremos o Mestre proferir as seguintes palavras de esperança: vinde todos os que sofrem, todos os que choram, todos os que precisam de paz, que eu vos conduzirei pela minha doutrina de amor à convivência com Deus. Transportemo-nos para os dias de hoje. Voltemos à realidade diária da vossa cidade, do local onde habitais. O que vedes? Crianças sem teto, mulheres sem rumo, homens desesperados, criaturas descrentes. Que outra mensagem poderemos dar a esses seres, senão a mesma mensagem que Jesus nos ofertou? Como se disséssemos a todos os que estão desesperançados: o Cristo veio nos trazer vida em abundância. Complementando tantas palavras, tantos apelos do Cristo, apresentaremos ao homem de hoje a verdadeira fé, aquela fé em Deus como Pai e em Jesus como Mestre. Aqueles que podem sentir as evidências da espiritualidade, assegurareis: não estão sós. Um anjo protetor os conduz, os ampara, os protege. Aos que não são capazes de ter essa percepção, direis: confie em Deus, em Jesus,
porque anjos protetores estão do seu lado, mesmo que não creiam. Deus não se apresenta somente para aqueles que creem. Falareis a todos os que convosco convivem, sou de Jesus. Antes direis, sou de Deus. Mostrareis a toda a humanidade que as palavras do Cristo para vós não são palavras ermas, vazias, ditas como quem apresenta apenas uma forma de viver, mas são palavras que carregam em si a própria certeza daquilo que se fala. Repetireis então para o vosso próprio coração: o Cristo também veio para mim. Se não sou um grande necessitado, sou alguém que precisa de paz. Se sou uma pessoa pacificada, sou alguém que precisa de forças para ajudar o próximo. Se não trago grandes necessidades de convivência com a coletividade, sou aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele companheiro de jornada que se mostrará sempre fiel a Deus, quaisquer que sejam as circunstâncias da vida. Sentireis no imo da alma: o Cristo também me plenificou de vida, me trouxe paz e me disse: é a ti, filho, que me dirijo. Também para ti trouxe vida, e vida em abundância. Que Jesus, o grande Mestre, o grande Senhor das nossas vidas, nos ampare, nos conduza e nos traga sempre e sempre a sua paz. Vosso irmão Antônio de Aquino. Muita paz, caros filhos. Está no livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, e a psicofonia foi de Altivo Caríssimo Panfiro. E pacificado, Senhor, com essa mensagem, rogamos as tuas bênçãos para todos nós que aqui estamos, para que possamos, Senhor, vibrar pelo nosso irmão que nos trará o estudo do Evangelho na tarde de hoje. Mas sê com todos nós, Senhor, pacifica e dulcifica os nossos corações, para que possamos olhar os nossos irmãos com o mesmo olhar que tu nos olhas, de compaixão, de piedade, de misericórdia e de empatia, saindo sim do nosso comodismo, Senhor, e procurando acalmar as dores dos nossos irmãos de caminhada. E que a tua luz e a tua bondade aqui permaneça, Senhor, envolvendo a cada um na tua paz e no teu amor sempre. E assim que seja, Senhor, em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece possamos dar início à nossa reunião de estudos do teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Agora, tá ligado? Vê se tá ligado aí, ó. Otávio, tá vermelhinho aí? Bem, tá vermelhinho, vermelho. Tá vendo? Ligou, Guilherme? Ah, ligou agora, né? Boa tarde a todos. É prazeroso estar de volta, né? Nossa, quanto tempo, né? Quanta batalha, quantas lutas, né? E que a gente ainda continue se
preservando em relação à questão da pandemia, né? Que a vacina veio para nos ajudar e podermos estar hoje aqui, né? Graças a Deus. Então, na tarde de hoje nós vamos falar aqui, são três títulos, né? É sobre a parte primeira, né? O capítulo 1, que é o item 4, 5, 6 e 7 e o 8. Vamos falar um trecho aqui no 4 sobre Jesus, né? E depois o Espiritismo e a aliança da ciência com a religião. Como é pequeno, eu só estou aqui que é letra grande, né? Aí eu vou dando uma lida e a gente comentando, né? Então, item 4. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusividade, autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. Então aqui, né, quer dizer, a gente pega lá na Bíblia, né, aqueles profetas, né, que na realidade eram médiuns que já previam a chegada do Messias, né, de Jesus. E Jesus não foi apenas um legislador, né? Ele deu cumprimento a tudo que ele falava, porque são coisas assim que nós vemos que é o quê? O exemplo é que arrasta, né? Porque a gente às vezes vê muitas pessoas dando bons conselhos, mostrando os caminhos melhores que devemos seguir, e você muitas das vezes você olha para essas pessoas no seu dia a dia, ela não segue, né, o que realmente ela fala, né? Então, para quem está ali, está observando, a pessoa fica até em dúvida em relação ao que está sendo falado. Mas Jesus não. Jesus, além dele poder falar, direcionar o caminho, ele também cumpria exatamente com o que ele falava, né? Então, isso é uma coisa assim, muito importante para todos nós. Você vê pessoas que não apenas falam, né? Mas que, assim, como aqui a gente, nós temos que pegar todos os nossos estudos, tudo que é falado aqui, que os Espíritos trouxeram para nós, e não apenas assimilar o que está aqui, é colocar na nossa vida prática esses ensinamentos. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, estamos aqui estudando para poder caminharmos na vida de uma maneira mais segura. E a doutrina traz isso para nós, né? Assim como Jesus trouxe, só que ele trouxe em forma de parábolas. Por quê? Porque na época as pessoas ainda não tinham um desenvolvimento espiritual para poder entender a profundidade daquela mensagem, né? Que aí você pega várias passagens dele, né? Como é que nós vamos poder amar os nossos inimigos, né? Então, amar criminosos. Então ele traz uma série de situações que a primeiro momento é uma condição muito difícil, porque as pessoas também não entendiam, eram pessoas ainda muito brutas ainda, né? Então, com muita falta de conhecimento. Então, quando Jesus vem, tem até uma passagem que ele diz que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Por quê? Ele traz um novo conhecimento que iria gerar conflitos. Apesar de ele estar trazendo o amor, estar trazendo o caminho a Deus, aquilo era uma coisa, né, era uma mensagem muito nova. E aquilo gerou realmente muitos conflitos, né? Então, nós temos que realmente, hoje que nós temos uma condição que a doutrina traz para todos nós, de forma mais clara, pegando as parábolas, né, dando um entendimento melhor, e além de tudo, hoje a nossa capacidade de compreensão é muito maior do que naquele período, né?
Então, hoje nós temos tantos movimentos no sentido humanitário, o cuidado com o meio ambiente, com os animais. Então, assim, nós estamos hoje em condições muito mais favoráveis de entendimento do que naquela época de Jesus. Então, assim, hoje, depois que veio a doutrina espírita, isso ficou muito claro, porque tira aquela questão das parábolas, né, que nem todo mundo daria para entender, e coloca de uma forma muito clara para todos nós. E tudo que Jesus trouxe, né, aquela parábola da mulher adúltera, por exemplo, né, que a mulher traiu, né, saiu com um homem casado, e a lei mandava apedrejar. Então, perguntam a Jesus se poderiam apedrejar aquela mulher, já que ela cometeu adultério, né? Então, Jesus já pergunta, a pergunta dele é para uma reflexão de cada um. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Os mais velhos que tinham mais pecados foram se retirando um a um. Então, assim, a essa parábola, ele já faz com que a pessoa reflita. Será que é só aquela mulher ali que errou? Né? Será que eu não tenho erros? Então, Jesus vem numa condição de instruir a todos nós os melhores caminhos, parar com essa questão de julgar a pessoa. Nós devemos o quê? Podemos julgar o ato. Esse ato aqui não é um ato que deve ser, a gente deva cometer, né, fazer essas coisas, né? Mas não a pessoa. E ele, no instante seguinte, ele pergunta à mulher, e ela fala assim: ninguém te condenou? Ela falou: não, então pega e siga a sua vida, né? E não peques mais. Quer dizer, não cometa mais o mesmo erro. Então, assim, Jesus vem e traz coisas diferentes, mostrando que as pessoas podem verdadeiramente se recuperar de quedas, que cada um de nós tem as suas, né? Então, Jesus vem nesse sentido, exemplificando e vivenciando. Então, foi uma coisa assim muito grandiosa para todos nós, né? E aí, depois da doutrina, ficou mais fácil o entendimento e a responsabilidade que nós temos, porque nós passamos a não pensar apenas na vida presente. Nós passamos a pensar numa vida que ainda virá, em outras encarnações, tanto aqui no plano terreno, e como a vida no plano espiritual, né? E mostrando da imortalidade do espírito, né? O que morre é o nosso corpo físico, né? Ele já tem, desde que nasce, ele vai ter todo um desenvolvimento, e vai chegar um período que, se não houver nenhuma doença, mas o próprio processo biológico leva à morte do corpo físico, né? Então, isso é uma coisa que existe, que é fato. Mas o espírito não, ele vai continuar. E cada encarnação é uma experiência nova que estamos vivenciando, né? Aí tivemos aí a pandemia, agora há pouco tempo Petrópolis, agora já retornamos para a guerra, né? Então, assim, coisas infelizes, né? Principalmente essa questão da guerra, né? E a pandemia também, muitas coisas aconteceram, tantos tropeços aí pelo meio do caminho, né? Então, assim, a gente tem que pegar o que Jesus falou, todos esses estudos, né? Para que a gente possa nos modificar, né? E o exemplo dele é, assim, uma coisa muito grande, porque é a pessoa que exemplifica. Aí, continuando aqui, né? A autoridade que vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens
que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a vivida, né, no reino dos céus. Vieram ensinar-lhes o caminho que esse reino conduz, os meios de eles reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades. Segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas, né? Foi aquilo que eu falei no início, né? Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, né? Que seriam através das parábolas, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclusão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Quer dizer, nós ainda não estávamos preparados, como eu já falei, né? E essa questão também da ciência, que ela vem tirar, né, aqueles mistérios que haviam em relação a milagres, e nada mais é do que os efeitos naturais que existem, né? Só que, como eram coisas desconhecidas, passam como sendo milagres, e na realidade não são. E nós podemos ver aí na parte de magnetismo quantas coisas tem, né? A ciência traz tantas coisas aí, a questão do átomo, de tantos estudos, né? De tantos fenômenos que antes era conhecido como verdadeiros milagres, né? E a ciência vai desvendando isso a cada dia, a cada momento, né? E aí agora aqui ele fala sobre o espiritismo, né? O espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, né? Então, assim, antes de ter esse conhecimento do espiritismo, as coisas ainda não se sabia como se processava isso. Então nós tínhamos, na Bíblia traz pitonisas, né? São aquelas mulheres que elas falavam do futuro, né? Então, na realidade, o que é? Era a mediunidade dessas pessoas, só que nós não conhecíamos isso. Tudo isso veio ser conhecido a partir da época de Kardec, com os estudos da doutrina espírita. Então, Kardec, quando começou aquela questão das mesas girantes, que ele foi convidado para poder assistir uma sessão daquelas lá naquelas casas que faziam esses shows, né? E ali ele começou a desvendar, falou assim, bom, mesa não fala, então tem que existir, já que não está tendo nenhum engodo aqui nem nada, então tem que existir algum princípio inteligente por detrás disso. Então, daí começa a se desenvolver todo esse estudo que nós temos hoje da doutrina. Então, nós começamos a ver, como ele fala aqui, dessa relação do mundo espiritual com o mundo corporal. Então, isso é uma coisa que existe, só que as pessoas, muitas delas, não sabem como isso se processa.
A doutrina veio, tem toda essa codificação, mostrando aí, né? É bom que as pessoas façam os cursos, né? Porque dentro dos cursos as pessoas podem falar, discutir sobre o assunto, né? Esclarecer mais as dúvidas. Então, aí todos nós vamos crescendo em relação a esse conhecimento dessa relação, né? Então, assim, eu me lembro quando eu era pequeno, na escola tinha uma menina que, na época a gente falava que estava recebendo santo. É uma coisa assim que ainda era a questão de uma ignorância, né? E era muito complicado isso, né? Ela passava mal dentro da sala de aula, né? E era um troço ainda que ainda estava, a doutrina espírita ainda estava lá no seu início, né? Tem 150 anos, né? Então ainda existe muito desconhecimento. Então, assim, o Espiritismo vem trazer essa relação do mundo corporal com o mundo espiritual, traz também todas essas implicações que nós temos diante da vida, né? De todos esses estudos que nós temos. Eu estava até comentando que foi quarta-feira, eu fui no enterro de um amigo meu que ele se suicidou, né? Por esses problemas financeiros e tudo, acabou tirando a vida, né? Então, assim, nós aqui que estamos estudando, nós passamos a ter um conhecimento, né, em relação a essa questão do suicídio. Como é complicado você tirar alguma coisa que Deus deu para nós, para que nós pudéssemos nos desenvolver, né, espiritualmente, e de repente a gente tira a própria vida, né? Então, assim, temos consequências em relação a isso, né? Então, a doutrina traz tudo isso de forma bem clara, para que a gente possa seguir caminhos mais seguros, né? Quer dizer, esse amigo meu, ele entrou num estado de depressão tão grande que a pessoa para de raciocinar, né? E aí acaba tendo amigos espirituais que influenciam para que a pessoa tome uma atitude dessa, né? Então, assim, aqui dentro da casa espírita, sempre nos indica, né, a doutrina, para que nós fiquemos sempre alertas, busquemos sempre os estudos, o Evangelho, para que nós não nos distraiamos com esse mundo que nós estamos vivendo. Porque hoje, se você deixar essa questão do celular, né, da internet aí, você perde um tempo enorme com esse troço dessas redes sociais, né? Então você vai se distraindo, vai modificando seus pensamentos, que tem esses influenciadores e que não tem uma base de nada e te influenciam, te levam para caminhos completamente desconexos. Então, assim, nós temos que ter esse entendimento que existe um local que tem estudos sérios e que nos direciona para o nosso crescimento espiritual. E esse estudo espírita, né, da doutrina espírita, ele faz isso com todos nós, mostrando de forma clara, objetiva, o que devemos fazer. Então, assim, não estou dizendo que nós não devemos utilizar as redes sociais, mas que a gente saiba o que nós estamos utilizando, né? Porque senão a gente se perde, né? Em tantas informações e desinformações que nos leva a condições muito, muito ruins na nossa vida, né? E ele aqui continua. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivais e sem cessar
atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu inteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Item 6. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a personificação. A do Novo Testamento tem no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Então, aqui no item 6, ele coloca três situações, né? Uma, a questão de Moisés. Então, está personificado em Moisés. A outra condição é de Jesus. Já vem trazer uma outra informação, nos trazer o que nós temos hoje, né? E a terceira, ele coloca o Espiritismo não sendo uma coisa de uma única pessoa, né? Então, assim, foram informações trazidas por diversos espíritos e por diversos médiuns que foram utilizados para essas comunicações. Então, a doutrina não tem uma pessoa, né? É a questão desse conjunto, né, como ele coloca aqui mais adiante, que é uma inumeráveis espíritos que fazem uma única coisa, né, que é a doutrina. A única coisa assim que nós consideramos dentro da doutrina espírita é a questão do Kardec poder ter sido esse codificador que elaborou tudo isso, de fazer essas perguntas, né? Então, ele, quer dizer, ele não teve as respostas, mas ele, como sendo um professor, né, sendo uma pessoa dedicada ao ensino, ele realmente pôde fazer as perguntas que todos nós, né, gostaríamos de fazer, uma série daquelas perguntas, né? Não todas, porque ali tem várias coisas com muita profundidade, mas as respostas, todos os ensinamentos são dos espíritos. Então, assim, é só uma ressalva para a gente lembrar aqui do Kardec, do trabalho maravilhoso que ele fez, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos espíritos que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumeráveis de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para que lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que o espera. O item 7. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas
sobre forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar as realizações das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Né? Quer dizer, tudo isso foi preparado até por Jesus, que ele já falou que ficaria entre nós, né? Uma passagem dele que ele fala, né, que viria um Consolador prometido, né? Então, todo esse conhecimento, se nós estudarmos com profundidade, tudo isso nós acabamos adquirindo, passamos a ter isso já de uma forma mais constante, né? Como nós respiramos. A partir do momento que nós adquirimos realmente qualquer conhecimento que nós temos na nossa vida, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós vivenciamos o nosso conhecimento, ele passa a ser uma coisa como respirar, o bater do coração, né? Então, uma pessoa que é extremamente boa, ela nem para pensar que o ato a qual ela está fazendo é uma coisa de bondade. Não, ela passa a fazer uma coisa que para ela já é uma coisa natural. Então, assim, a gente às vezes fica procurando, não, isso aqui é um ato de bondade. Não dá. A hora que nós adquirirmos um determinado nível, né, nós não vamos parar para pensar, né? Vamos fazer, simplesmente. Assim, tem certas coisas, né, que às vezes as pessoas falam, tudo, né? Às vezes, assim, o pessoal fala assim, você, poxa, cuidou do seu pai, da sua mãe. Gente, isso é dever de cada filho, cuidar dos mais velhos. Então, assim, a pessoa às vezes não está fazendo nada a não ser o dever, mas quem cumpre com o dever já se diferencia, entendeu? Então, assim, hoje, se a gente correr atrás só de cumprir o dever, a gente já está bem pra caramba. Né? Porque quando o pai, a mãe já vão tendo idade, né? Você vê quantas brigas de família para quem quer cuidar deles, né? E foram as pessoas que mais cuidaram de nós, né? Quantas noites, né, você perdeu? Né? Então, assim, mas é uma realidade, né? A gente fica acordado com aquela dedicação. Mas isso o que é? O dever, cumprir o dever. Aquela pessoa que não faz, ela não está cumprindo com o dever, né? Então, assim, ter esse entendimento de qual é o dever que nós temos perante a vida, perante as missões que nós temos, pequenas ou grandes, né? Então, assim, cuidar de um filho, pode ser um adotivo, pode ser um sobrinho, pode ser qualquer pessoa, né? Que a gente esteja ali nos doando, isso é um dever da nossa vida, né? Ajudar o próximo, né? E isso traz para cada um de nós um crescimento, um desenvolvimento, né? Então, assim, que a gente possa pegar o exemplo de Jesus e ver, ele fazia todas as coisas com uma simplicidade, mostrando o caminho, né? E com isso nós passamos a ter o nosso guia, né? O como seguir. Então, antes, se nós não tivéssemos Jesus, fica difícil, porque a questão do certo e errado, como o pessoal coloca, é muito relativo, uma coisa é certa para um, mas não é certo para outro. Não, mas agora nós temos uma base, o caminho para ser seguido, que é Jesus. Fora dali, é um desvio que está sendo feito. Então, que a gente possa ter Jesus como nosso guia, como nosso mestre, aquele que trouxe tudo para que nós
pudéssemos seguir, trilhar num caminho melhor. E agora aqui tem o texto da aliança da religião, da ciência e da religião. E começa assim: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua obra. Olha só, tudo o que é criado, né, na natureza, tudo que nós temos, que nós vemos, né, vamos dizer, no mundo material, né, a ciência, as pessoas às vezes falam muito, né, a ciência é materialista. Eu acho assim, que tem que ter uma separação. A ciência, ela é específica para estudar a matéria, né? Se você parar para ver, por exemplo, o desenvolvimento da vacina, ele tem que saber a matéria. Agora, o cientista por detrás disso é uma pessoa materialista, que só está dedicada à questão da matéria, né? Aqui, todos nós aqui, temos um pouco dessa questão ainda materialista. A gente quer mais conforto, quer uma série de coisas que a condição aí financeira, de repente, quando tira da gente, não é nada agradável, né? Então, assim, essa questão da ciência, ela está sempre estudando efetivamente a matéria, para descobrir novas coisas. Toda essa tecnologia que tem aqui é estudo da matéria, dos efeitos, né, que causados, porque a gente está aqui, é parte eletromagnética, é transmissão do sinal de um celular que você recebe aqui. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta e a pessoa liga para um número e encontra você. Então, assim, a gente não pode ficar falando, matéria. Porque estuda a matéria, né? E nós temos, né, essa parte da doutrina que vai nos estudar a questão da parte moral. Então, assim, cada uma tem uma função. São funções diferentes, mas que servem todas as duas para o nosso crescimento. Porque a ciência vem tirar, como foi colocado no início, essa questão do maravilhoso, dessas coisas assim, que as pessoas achavam que eram sobrenaturais, e que não são. São as leis da ciência, né, do comportamento, né, desses materiais que nós temos, e que o homem utiliza para o desenvolvimento. Só que chega em determinado ponto dessa questão em que são feitas escolhas, né? Por exemplo, bem simples, o avião. O objetivo foi para o transporte aéreo, foi para encurtar as relações humanas, né? Envio de mercadoria, que antigamente era só por navio. Aí o homem vai, o que ele faz? Faz os aviões de caça, faz os aviões para transportar essas bombas que estão sendo jogadas lá na Ucrânia, né? Então, assim, aí depende quem está utilizando desse conhecimento. Qual é o objetivo que você vai dar para aquele estudo e que vem trazer conforto para todos nós. Agora, aí o homem pega e desvirtua isso aí. A questão da internet. Hoje o que você quiser, você digita aqui, você sabe na mesma hora as coisas boas e as coisas que não são boas.
que vão desvirtuar o comportamento das pessoas. Em decisões aí hoje, você decide uma eleição presidencial através da internet, das influências que tem. Não estou falando do atual não, mas para qualquer um. Entendeu? Não quero entrar aqui na questão política não, só quero focar que a gente pode usar isso para o bem ou para o mal, levando desinformação. Quantas desinformações foram trazidas sobre a questão da vacina? Nossa, quanta coisa que foi desvirtuada. E o fato está aí, ó. A partir do momento que nós vacinamos, nós estamos hoje aqui presentes, né? Então isso é um fato, e esse fato vem de longe. Questão de poliomielite, tantas vacinas que nós tomamos na vida, que nem sabíamos que era, né? Agora é que politizou essas coisas. Então, assim, a gente ter essa noção que a ciência, ela vem para nos ajudar, para contribuir. Agora, o que nós fazemos com o que a ciência descobre? Aí é uma outra questão, né? A gente tem aqui, por exemplo, o carro para podermos sair, passear, né? Aí você pega ali, a pessoa quer fazer o carro de Fórmula 1. Não. Então, assim, é uma coisa que veio para nos servir, para ser bem utilizadas, e acabam as pessoas destoando disso. Eu trago aqui um texto, de Emmanuel, do Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, né? Ele fala sobre isso. Ele começa aqui: ciência e amor. E aí ele vai falar sobre esse primeiro trecho. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo, exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios, a longa distância. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina ao segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, a ciência, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso,
Entretanto, somente o segundo, o amor, pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se rende plenamente ao amor de Jesus Cristo, né? Emmanuel. Então, assim, a ciência é importantíssima, mas qual a finalidade que nós estamos dando para o conhecimento que nós adquirimos com ela? É isso que esse texto vem chamar a atenção. Porque nós podemos usar todo esse nosso conhecimento para o bem. Nós estamos aqui utilizando de tecnologia, né? Transmissão para as redes sociais. Então, assim, estamos utilizando de um conhecimento que é fruto da ciência. Mas nós também poderíamos estar utilizando essa mesma tecnologia para desinformação, para qualquer outro fim. Então, tudo isso depende o quê? De como nós nos comportamos diante dessas descobertas, diante das coisas que nos trazem, né, que são trazidas para o desenvolvimento humano. Quantas coisas, né? Se você olhar para o passado, imagina o pessoal lá no passado sem uma máquina de lavar. Que é difícil, né? Então, assim, é tanto conforto que é trazido pela ciência, né, que nos auxilia, mas, assim, vamos utilizar de que forma? Então, temos que fazer com que tudo isso nos sirva para nos auxiliar, né, para nos desenvolvermos, para ter uma finalidade útil. Não essas finalidades que nós estamos vendo aqui, infelizmente, da Rússia com a Ucrânia, né? E tantas outras guerras aí, né? E espero que isso aí não dispare em uma terceira guerra mundial, né? É uma coisa assim, é uma ignorância do homem muito grande ainda, né? Está aí um matando o outro, são jovens que estão lá na frente de batalha, né? Crianças morrendo. Então, é assim, utilizando da ciência de uma forma equivocada, né? E aí, aqui, continuando aqui, a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria como duas forças que são, apoiando-se uma na outra, marchando combinadas, se prestarão mutuamente concurso. Quer dizer, nós temos aí a questão biológica do nosso corpo, vamos falar do nosso corpo. Então, assim, a ciência está ali estudando, medicamentos, são técnicas que nos ajudam a manter o nosso corpo físico melhor e que ela não reconhece a parte espiritual. E a parte, e as religiões também têm a ideia da importância da ciência em relação a isso, porque nós dependemos desse equilíbrio, de ter esse conhecimento espiritual e também desse conhecimento que a ciência traz
para que nós possamos curar a doença do corpo, né? As enfermidades que nós, pelo desequilíbrio espiritual, causamos ao nosso corpo, né? E a ciência vem ali, né, através da medicina, fazer cirurgias maravilhosas, uma série de procedimentos que restabelecem a vida do corpo físico, né? Então, assim, são duas coisas que se agregam, como coloca aqui, elas se combinam. Então nós temos que ter um equilíbrio em relação a tudo isso. E aí cada um às vezes quer pegar a sua parte, né? Achar que é só o espiritual. Mas o espiritual depende desse corpo físico para poder se manifestar. Se ele estiver adoecido, fica difícil, né? Então, assim, a gente tem que ter realmente a questão equilibrada em relação a isso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquire inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltavam com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência, essas relações, nova luz se fez, a fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmagam, se tentam resistir-lhe em vez de acompanharem. É toda uma revolução que nesses momentos se opera e trabalha os espíritos, após uma elaboração que durou mais de 18 séculos. Chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era da vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Tá? Então, assim, que a gente possa ter um entendimento dessa questão, que é tanto a ciência quanto a parte espiritual são importantíssimas que nós tenhamos esse entendimento, né? Busquemos sempre esse caminho que Jesus nos ensinou e que a doutrina traz para todos nós de uma forma bem mais clara, né? Tá, gente? Muito obrigado pela paciência e que a gente possa ter paz, né? Orar pela paz no mundo que nós estamos realmente precisando, né? Obrigado. E vamos então fazer a leitura do livro Fonte Viva, na lição número 2, modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto te fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma.
somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o véu do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Então agora a gente vai procurar ficar assim, elevado, para que os Espíritos possam vir em nosso auxílio, para derramar sobre todos nós as suas bênçãos e tudo aquilo que cada um necessita. Pensemos em Jesus, o médico dos médicos, o nosso pastor, que aqui está sim trazendo as energias que cada um necessita, limpando e higienizando todos os centros de força, todos os elementos de nosso corpo, todas as células, que sejam limpas e higienizadas pela infinita misericórdia de Deus e de Jesus. E que Ele possa, nesse momento, trazer para cada um de nós aquilo que necessitamos. Envolve a cada um, Senhor, na Tua paz, na Tua misericórdia e no Teu amor. Alivia as nossas dores, fortalece o nosso espírito, para que continuemos, sim, a nossa caminhada evolutiva, sabendo que tudo está de acordo com a Tua vontade. Sim, Senhor, não acontece nada sem que seja da vontade do Pai. Então nós estamos todos presentemente no lugar certo, com as pessoas certas, procurando, sim, consertar aquilo que um dia destruímos, da esperança que tiramos dos nossos irmãos, para que possamos trazer a paz e a esperança para cada um. Reforma, Senhor, o nosso coração. Retira, sim, todas as impurezas, tudo aquilo que não é necessário a nós outros. E traz, Senhor, a Tua paz, a Tua doce e serena paz. E que nesse momento também, Senhor, nós possamos, nesse pequeno núcleo de pessoas que estão realizando o estudo do Teu Evangelho, emitir para aquele país que está em conflito a paz, a Tua paz, a necessária paz, tocando o coração daqueles homens para que eles possam fazer o melhor e fazer o cessar-fogo. E assim, Senhor Jesus, que a Tua infinita misericórdia e amor possa abençoar a todos aqueles que estão fazendo nesse momento a dor e a lágrima. Para todos aqueles, Senhor, que estão equivocados, mas que a Tua misericórdia possa alcançar a cada um, hoje, agora e sempre.
e pacificados e dulcificados pelo Teu Evangelho. Rogamos, Senhor, abençoa-nos os propósitos para que estejamos aqui, trabalhando em Teu nome por todos aqueles que necessitam. E que seja, Senhor, em Teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de todos os bondosos e generosos amigos espirituais que nos assistem, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrada esta prece, possamos encerrar a nossa reunião na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.